amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro O que é o Espiritismo? Que nem fazem para os vestibulares, é um resumão da doutrina espírita feita pelo próprio Kardec. Nós passamos por muitas fases, nós estamos agora no segundo diálogo, onde um cético está questionando Kardec e Kardec está explicando o que é a doutrina espírita. Como na anterior, nós vamos dividir este segundo diálogo do cético em temas específicos e hoje nós teremos o tema dissidências, né? Por que houve no começo dissidências do espiritismo e que acabou rapidinho. Antes de mais nada, seja inscrito aqui no canal. Se inscreva, clique para ativar as notificações, clique no joinha, compartilhe com um amigo e se puder um pouquinho mais, clique em seja membro e nos ajude a construir este canal aqui, que é de estudos doutrinários do nosso querido Kardec, é o Kardecinho aqui, não pode faltar nunca, né? Então vamos sem demora para a leitura de hoje. Como eu fiz de outras vezes, eu leio, no caso aqui, o cético e o Zezinho responde, deixa eu selecionar aqui o Zezinho, o Zezinho responde no lugar do Kardec. Então vamos lá, o cético pergunta assim, sobre dissidências, essa diversidade na crença do que chamais uma ciência parece-me, a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? Isso se dava porque justamente o começo, né, do espiritismo tinha gente que discordava em outros lugares, então até a ciência, e Kardec ainda estava escrevendo isso, estava nos trabalhos mediúnicos e construindo o espiritismo, é claro que apareceram pessoas que pensavam diferentes, etc. e tal. Mas isso foi bem no comecinho que não prejudicou em nada. A resposta do Kardec. A isso responderei, primeiramente, que tal divergência só existe na forma, sem afetar o fundo. Realmente, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários, sem ter estudado a questão. Dizei-me, porém, qual a ciência que, em seu começo, não deu nascimento a dissidências até que seus princípios ficassem claramente assentados. Não encontramos as mesmas dissidências nas ciências melhormente constituídas. Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos. Não tem cada qual seus sistemas particulares. As sessões das academias apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento. Em medicina não há a escola de Paris e a escola de Montpellier. Cada descoberta, em qualquer ciência, não tem produzido cismas entre os que querem adiantar-se e os que desejam estacionar. Referindo-nos ao espiritismo, não será natural que, ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos de um modo particular. Onde estão hoje esses sistemas primitivos? Caíram todos ante uma observação mais completa. Bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina e que prende a imensa maioria dos adeptos, com exceção de algumas individualidades que, nesta como em todas as coisas, se apegam às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual? Apresentou o Espiritismo a 100ª parte das cisões que, durante tantos séculos, dilaceraram a Igreja e que ainda hoje a dividem. É realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumentos sérios? Se eles os tivessem, não deixariam de fazê-los valer. Qual o recurso de que lançam mão? Zombarias, negações, calúnias, porém, nunca de um só argumento peremptório. E a prova de ainda lhe não terem achado um ponto vulnerável é que nada pode deter-lhe a marcha ascendente que, apenas com 10 anos de vida, ele já conta tal número de adeptos como ainda nenhuma seita contou depois de um século de existência. É fato verificado e reconhecido por seus próprios adversários. Para aniquilá-lo, não era bastante dizer, isto não se dá, isto é um absurdo. Seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se, e é o que ninguém ainda fez. Bom, hoje é bem rapidinho isso, mas é sobre as cisões, né? Kardec vem aí acertadamente, ele está dizendo, né, essa resposta é 10 anos depois
que a doutrina espírita foi estabelecida com o Livro dos Espíritos, então assim, tinham obras ainda que viriam à luz, e essas cisões, essas dissensões, dissidências que aconteciam, foi bem no comecinho, né? Porque era uma coisa que estava sendo descoberta, e depois que isso desapareceu, e até hoje a gente vê. Eu não tenho base para dizer, juro que eu não tenho conhecimento. Se você souber, deixa aqui nos comentários, por favor, quais são as doutrinas, ou o que quer que seja, que apareceram baseadas no Espiritismo, na doutrina espírita em si. Se eu não me engano, Conscienciologia do Valdo, que era companheiro do Chico e depois se separou, mas eu não tenho certeza, então não vou falar uma bobagem assim. Mas a doutrina espírita continua firme e forte. Aí ele diz assim, olha, mesmo que haja cisões, a igreja não se dividiu em milhões. A gente vê hoje em dia uma igreja protestante, evangélica, neopentecostal aparecendo a cada dia, sendo dissidência da dissidência, da dissidência, da dissidência. Isso é a questão de pessoas que pensam de maneira diferente. Mas o Espiritismo, com essa força que tem, com os adeptos que tem no mundo até hoje, né, quase 160 anos depois de sua criação, ou mais de 160 anos, 164, se não me engano, continua aí firme e forte, né? E que legal que estamos aí. Bom, hoje foi um pequeno aperitivo, esses vídeos vão ser um pouco mais rápidos, porque nós dividimos os diálogos, né? Então, esse segundo diálogo, que é do cético, hoje tratou das dissidências, no próximo vamos falar de fenômenos espíritas simulados. Então, eu te espero no próximo estudo do que é o Espiritismo. Mas, se você quiser ter spoiler, no primeiro programa, aqui na descrição desse vídeo, tem a playlist. Você clica, pode assistir desde o primeiro programa. E na descrição do primeiro programa tem o livro para você baixar, caso você não queira comprar, para você estudar junto comigo, e pode até fazer spoiler. Você pode estudar até o final e voltar aqui para assistir e acrescentar aí as coisas que eu esqueci, tá bom? Obrigado pela sua presença, a gente se encontra então no próximo episódio. Tchau!